E se o Superman fosse criado por uma família injusta? Introdução. No universo real do Superman, seu disfarce na Terra se chama Clark Kent. Ele é filho de Jonathan e Martha Kent, um casal que o cria para ser o melhor e mais justo homem do mundo. Em sua infância, teve amigos como Peter Ross, Lana Lang e Chloe Sullivan. Cresceu sendo criado por um casal exemplar e assim o garoto Clark Kent se tornou o Superman, o maior herói e mais justo da Terra. Enfrentou inimigos como Brainiac e Lex Luthor. Montou a Liga da Justiça ao lado de Batman, Mulher Maravilha e dentre outros. Casou-se com Lois Lane e teve um filho chamado Jonathan Kent. Mas no universo da história a seguir, teve apenas um desvio no tempo, do casal que o criaria o Superman, que acabou sendo criado por outra família. Mas tudo começou em Krypton. Existia um planeta numa galáxia muito distante, a milhares de anos-luz da Terra. Esse planeta chamava-se Krypton. Os seres nele eram evoluídos e já conseguiam explorar galáxias inteiras com a sua tecnologia. O maior cientista renomado do planeta, na época, era Jor-El, que tinha formado uma família com Lara e o pequeno Kal-El, com apenas 8 meses de idade. Já há um século, o planeta era estudado de forma voraz para que seus habitantes pudessem ser salvos de alguma maneira, com eles impedindo a catástrofe iminente em um vulcão adormecido, mas que no último século havia acordado. O magma desse planeta tomava uma grande camada de rochas internas e a pressão estava demasiado grande. Com isso, Kal-El pesquisou um planeta desde que soube que Lara estava grávida. Quase 1 ano e meio depois, ele o encontrou e assim contou para Lara, informando-a completamente de seu plano para mandar seu filho a esse planeta habitado por uma espécie muito similar a eles próprios. O planeta estava em seus últimos instantes de vida e Lara não precisou de muito para compreender que essa seria a única salvação para o seu pequeno filho. Juntos, eles se despediam do garoto com lágrimas nos olhos, tentando poupá-las o máximo possível para não transmitir aquilo para ele. Colocaram-no na nave e assim Lara se virou para chorar nos ombros de Jor-El. O homem, de postura magnífica, acionou o comando que deu partida na nave. Rapidamente, ela decolou e rumou para as estrelas, e assim encontraria um túnel na dobra cósmica que desembocaria o garoto exatamente no sistema estelar correto. O pequeno Kal-El não viu quando deixava sua atmosfera, mas o planeta atrás de si entrava em colapso. A pressão chegou a um nível em que rompeu as cascas mais finas da rocha e assim começou a despejar magma pelo planeta inteiro em erupções gigantescas. Kansas, Smallville, 1985. Num lugar onde acontecia uma briga de bar, um homem derrubou o outro com um taco de bilhar. O agressor chamava-se Bill Ross e foi contido por um homem justo chamado Jonathan Kent, que tinha acabado de chegar ali com sua esposa Martha Kent. Ambos se conheciam e mesmo não se gostando, Bill deixou a briga para lá, jogando o taco no chão, e foi embora do bar. Jonathan levou o homem ao hospital, acompanhado de sua esposa, e passou a noite inteira lá, até que os resultados fossem bons e o homem pudesse ir para casa. Enquanto isso, Bill Ross saiu do bar, dirigiu-se até a sua caminhonete, entrou e acelerou enquanto dava uns goles. Bêbado do jeito que estava, foi atrás de sua esposa, que já estava na casa do pai há 1 semana, refugiando-se dele. Quando chegou,
começou a buzinar sem parar, até que a mulher saiu na porta e foi correndo até o carro. Os dois conversaram um pouco e ela acabou indo com ele, como sempre fazia após uma briga. No meio do caminho, ela também já estava bêbada, tendo tomado vários goles de cachaça, e ambos cantavam alto, sem muita noção do que estavam fazendo. Mas um clarão muito forte chamou a atenção deles, que olharam imediatamente. Era um meteoro que caiu na terra tão rápido quanto surgiu, arrastando-se pelo terreno de uma fazenda que beirava a estrada. Eles estacionaram no meio-fio e foram ver o que era. Quando chegaram, não se depararam com uma rocha, e sim com uma nave que ainda fervia. Uma porta abriu e um bebê ficou evidente rapidamente, sendo que a nave tinha apenas 1 metro de comprimento. Bêbados, eles acharam que deviam ficar com a criança, pois aquilo era um sinal de felicidade. Então, eles a pegaram e deixaram a nave onde estava. 10 anos depois. Aquele não era um dia diferente na casa dos Ross. O garoto Pete Ross se arrumava para ir à escola, mas foi apressado sendo xingado de incompetente pelo seu pai Bill, que tomava uma lata de cerveja na poltrona da sala. Aquele foi o dia em que a paciência do garoto se esvaiu. O pai o tratava de qualquer forma, pois com o símbolo do pai, achava que o garoto nunca tocaria nele. Mas naquele dia, Pete desceu as escadas como um raio e agarrou o pescoço do pai, levantando-o do sofá e o batendo na parede. O homem sentiu tanta dor nas costelas que achou que não poderia mais respirar. O pavor nos olhos do homem de 40 anos era como o pavor de uma cadelinha na frente de um crocodilo. O garoto o soltou e ele caiu esparramado no chão, puxando ar imediatamente. Dando as costas para o pai, o menino saiu de casa numa velocidade que nada poderia ver e correu 5 quilômetros até a escola em 27 segundos. Chegou pela parte de trás para não ser visto, mas foi até a entrada principal. No pátio de recepção ao ar livre, encontrou aqueles mesmos garotos que lhe atormentavam todos os dias por ser diferente. Mas aquele era o dia de saco cheio. E quando um deles se aproximou e empurrou Pete, assim ele sentiu como se tivesse batido num muro. Pete apenas lhe deu um tapa com as costas da mão. Aquilo foi o suficiente para virar o pescoço do garoto ao ponto de quebrá-lo. Ele caiu como uma tábua no chão, sem respirar. As outras crianças, ao verem aquilo, gritaram e correram. Pete segurou as alças da mala e continuou rumo à entrada, com o olhar confiante e a postura firme. Ao invés de aquilo deixar Pete com medo, apenas o deixou com mais raiva. A escola estava vazia, pois todos estavam com medo dele, menos os adultos que não tinham visto o ocorrido. Em alguns jovens. Um dos professores veio lhe abordar ao escutar que Pete Ross tinha matado um garoto. Ele pôs as mãos em seu ombro. Erro. Pete pegou sua mão e a torceu até quebrar seu punho de uma forma que os ossos foram triturados. Ele disse algo do tipo: "Isso é pelo D em matemática, Sr. Forbes." Em seguida, subiu as escadas para o primeiro andar, onde ficava sua sala. Lá, ele entrou pela porta e sozinho na sala, sentou-se em sua cadeira. Pensou por um momento no que tinha feito e não se arrependeu. Um momento depois, ouviu sirenes da polícia se aproximando, sabendo que elas eram para ele. 2 carros da polícia estacionaram e os homens saíram com as armas em mãos, defendendo-se atrás das portas do carro. Um dos policiais pegou um megafone e gritou para o garoto sair com as mãos levantadas. Após um momento, o homem repetiu e depois de um silêncio estranho, as paredes do segundo andar da escola explodiram em uma chuva de detritos em cima dos carros da polícia. No buraco de 2 por 2 metros que ficou no segundo andar da escola, Pete Ross surgiu,
Os olhos brilhavam em um vermelho e aquilo parecia raiva. 2 soldados estavam nocauteados no chão, enquanto os outros se refugiavam dentro do carro. Em seguida, Pete fez algo assustador. De seus olhos, raios lasers foram disparados sobre os carros da polícia, que explodiram em 2 bolas de fogo. A mente do garoto estava nublada, como se ele não tivesse controle do que fazia, de tanta raiva. Suas ações eram ações de pura raiva e não de Pete Ross. Ele berrou alto e quis desaparecer dali em um instante. Isso o fez subir como um míssil em sentido às nuvens. Quando percebeu-se voando a quilômetros de altura, sua mente se organizou um pouco e então ele começou a cair rápido. Sem controle sobre o voo, atingiu o solo a uma velocidade incrível, levantando um cogumelo de terra com 20 metros de altura. Mas seu corpo ficou ileso e, abrindo os olhos, ele levantou-se, sabendo que jamais poderia voltar para sua cidade. A nave. Aos 10 anos, Pete era muito jovem, mas aos 17, morando sozinho desde então e sobrevivendo de roubos e furtos, para isso já era praticamente um adulto. Viu o mundo inteiro nesses 7 anos, percebendo o quanto os humanos eram fracos. Tinha o nome de Pete Ross, mas não se sentia Pete Ross. Não se sentia humano e há poucos meses queria descobrir de fato quem ele era e de onde tinha vindo. Refletiu muito e, procurando lá atrás nas histórias que sua mãe lhe contava, lembrou-se dela dizendo que ele chegou em uma espécie de nave que caiu como um meteoro. Mas era apenas isso, e qualquer informação sobre o seu passado estava guardado com ela. Isso deixaria óbvio para o jovem que ou ele não era desse planeta, ou era do futuro, pois nenhum humano podia levantar 1000 toneladas como ele podia. Fazendo anotações e pensando muito, chegou à conclusão de que aquela nave estava em algum lugar. Era nas dependências do governo, mas como ele chegaria nela? Pete começou a caça pela nave, utilizando sua visão de raio-x, sua super audição, sua velocidade, mas tudo foi em vão. Ele não pôde encontrá-la em 2 meses de busca. Porém, uma coisa ocorreu num dia, enquanto ele sobrevoava os Estados Unidos. Por entre as nuvens, viu algo atrás de si o seguindo, acompanhando na velocidade. Os dois deixavam rastros claros na atmosfera. Então, Pete acelerou, dobrando a sua velocidade. Mas a coisa também dobrou a sua velocidade, conseguindo acompanhá-lo. Ele não gostou daquilo e parou abruptamente, afastando de si uma camada de nuvens. A coisa escura também parou e ficou flutuando na sua frente. Era uma esfera lisa, negra e brilhante. Ela refletia em sua camada todo o céu em volta deles e também o jovem Pete, que sentiu certa familiaridade naquilo. A coisa soltou um holograma ali no ar mesmo, refletindo a imagem de um homem forte. Ele falou com Pete e assim o jovem descobriu de onde vinha realmente e quem eram os seus pais verdadeiros. A conclusão que tirou disso é que eles eram uns fracos. Era uma família bem-sucedida e inteligente e a única coisa que queriam era ajudar seu planeta. Por que não tirar vantagem para benefício próprio? Pensou o garoto. Descobriu que seu nome verdadeiro era Kal-El, adorando aquele nome, deixando Pete Ross no passado imediatamente. Era o homem mais poderoso do planeta, se é que ele pudesse ser chamado de homem, considerando-se uma raça superior agora. Foi assim que descobriu por que nunca gostou das pessoas, porque ele não era uma delas. Ele era outra coisa, era um kryptoniano, e agora sabia por que estava ali, para transformar aquele planeta em Krypton. 17 anos depois, Kal-El tornara-se conhecido, e não por uma boa causa. Exércitos o temiam, países inteiros
tinham levantado bandeira para aquele que de um dia para o outro surgiu dizendo que era o líder do planeta. Construiu sua própria ilha do tamanho de um estado norte-americano e a chamou de Krypton. Ficava perto da costa brasileira, pois achava o local menos envolvido no caos do planeta furioso. Conseguiu aliados poderosos, tais como Lex Luthor, que assim como Kal-El odiava outros super-humanos no planeta, pois eles eram os únicos que conseguiam lhe atrasar de verdade. Mas isso parou quando ele pôs um fim com as próprias mãos à liga mais forte de super-seres da Terra. Matou 5 deles, a princesa de uma ilha escondida chamada Diana Prince, um corredor chamado Barry Allen, um ciborgue meio-humano chamado Victor Stone, a vida do mestre dos mares chamado de Arthur Curry e um completo humano com equipamentos tecnológicos que se auto-intitulava de Arrow. Isso fez com que qualquer super-humano do planeta ficasse longe de Kal-El, pois ele tinha aniquilado facilmente 5 dos mais poderosos deles. O maior motivo de Lex Luthor ter se unido a ele naquele ano foi esse caso que fez o mundo chorar por um bom tempo. Mas tinha um humano que nunca apareceu em público. Salvava a vida das pessoas na calada da noite em sua cidade natal, Gotham City. Seu nome real era Bruce Wayne e, como vigilante, adotava o nome de Batman. Era bilionário e dotava de altas tecnologias, podendo então, talvez, bater de frente com aquele que auto-intitulava o dono do mundo. O homem era chamado Homem de Aço, mas até aço poderia ser furado quando manejado da forma correta. Bruce então teria que buscar a fraqueza daquele homem para atacar de uma vez apenas, para que este ataque fosse certeiro. Porém, naquele mesmo ano, enquanto Batman pesquisava freneticamente por uma fraqueza daquele super-homem, o planeta entrou em uma fase ainda pior do que aquela. Foi a chegada de outro alienígena, mas esse tinha tropas, e o que ele buscava era o próprio Kal-El, o último kryptoniano ainda vivo. Brainiac era um alienígena de outras proporções, buscava apenas por conhecimento. Chegava aos planetas, escolhia uma cidade e a diminuía do tamanho de um palmo, levando-a para a nave. Se não houvesse resistência, ele apenas explodia o planeta e ia embora. Absorveu então o conhecimento de 1000 populações do universo, tendo mais de 1000 miniaturas dessas cidades, com todos os seres vivos sobrevivendo nelas, graças à alta tecnologia de Brainiac que as podia manter vivas. Batman viu a chegada do alien procurando por Kal-El de Krypton como uma oportunidade de tirar aquele ditador da Terra. Era o homem mais inteligente do mundo e construiu um sistema tão inteligente quanto ele. Com isso, invadiu os sistemas da nave do alien, que mesmo por alguns segundos conseguiu baixar material e agira. Descobriu que nos compartimentos da nave existia uma cidade kryptoniana inteira com seres vivos nelas. Estava ali sua arma secreta e assim ele deu início ao seu plano. Dando um jeito para que aquela informação chegasse ao kryptoniano, ele conseguiu o que queria, deixá-lo furioso, e ninguém pensava bem furioso. Combatendo um alien daquela magnitude dessa forma, ele provavelmente seria reduzido a cinzas. No dia 2 de novembro daquele ano, a nave de Brainiac soltou esporos que seguiram rumo à cidade de Krypton, onde estavam os Superman. Esses esporos foram descendo com as naves em formas de bolas, batendo centenas delas no chão. Todas elas transformaram-se em robôs que começaram a procurar por Kal-El na ilha. Não foram necessários muitos, pois o próprio surgiu após saber que sua cidade inteira estava dentro daquela nave invasora. Vendo centenas de robôs que também o avistaram e começaram a vir para cima dele, o kryptoniano fechou os punhos e foi para a luta numa velocidade que tremeu o solo quando ele avançou.
Atravessou 3 robôs em linha reta, que explodiram no ar e grudou 2 com suas mãos, batendo corpo com corpo, desfragmentando-os em pleno ar. Em seguida, acendeu seus olhos e soltou um raio laser que varreu mais de 20 robôs, explodindo todos eles. 2 robôs seguraram um em cada braço seu, chegando mais perto, com aqueles olhos brilhantes acesos. Mais alguns se uniram a eles, cada um segurando em um membro ou partes do corpo de Kal-El, fechando-o em uma esfera de metal alienígena. Mas aquilo durou pouco, pois o Super Ser teve apenas que fazer um pouco mais de força, gerando uma pressão tão intensa contra aqueles corpos robóticos que todos eles voaram para todos os lados, sendo estralhaçados no ar pela força da investida. Agora, Kal-El estava com as roupas em trapos e seus peitos cabeludos e veias saltando apareciam. Estava furioso e assim iniciou uma devastação tecnológica indo de robô a robô e os derrubando no ar com socos, chutes e disparo de lasers. Quando o último deles havia caído, ele rumou para a nave-mãe que orbitava centenas de quilômetros acima do planeta Kal-El. Viu e voou tão rápido que atravessou 2 centenas de quilômetros em apenas 15 segundos. Viu o casco da nave e ali percebeu que estava em órbita do planeta e não precisava respirar. Não tinha pensado nisso antes, mas ficou feliz com o resultado. Disparou em direção ao casco da nave em forma de uma cabeça bizarra e gigante com tentáculos. Quando chegou próximo, ele foi parado por uma força invisível. Tentou de novo e bateu na mesma parede que oscilou em ondas brilhantes por todos os lados. Era um campo de força que parecia impenetrável até para ele, mas nada era impenetrável para ele. E assim, ele começou a socar aquele campo de força com toda a sua pujança. Era um soco atrás do outro, vibrando aquela parede ao ponto em que até a nave era sentida a pressão dos golpes. Foi um soco com toda a sua força e braço de Superman que varou o campo de força. Com sua força descomunal, ele puxou com sua outra mão a parte rasgada do campo de força unida ao seu braço e abriu o furo ao ponto em que pudesse passar inteiro. Quando passou, o campo de força fechou-se novamente e então ele varou o casco da nave. Dentro dela, começou a procurar pelo suposto alien com sua visão de raio-x. Quando o encontrou, conectado aos cabos, como se fosse o cérebro daquela nave, voou como se todas as paredes não existissem, e seu corpo foi se furando-as, como se fosse isopor, até ele alcançar o alien no centro da nave. Kal-El se deparou com a pele verde, com seus membros conectados aos cabos que seguiam para dentro da nave. O alien abriu os olhos e nesse momento 2 cabos agarraram os braços de Kal-El. Logo, ele percebeu que aqueles cabos de metal eram bem mais resistentes que o metal dos robôs, que ele logo lutou. Tentou se desprender, mas logo 2 cabos agarraram suas pernas e mais 4 se espalharam pelo seu corpo, quase imobilizando-o. Mas sua fúria falou mais alto e com um clamor alto ele fez tanta força contra a força dos cabos que todos eles se romperam. O alien não esperava por aquilo, pois quando viu a mão de Kal-El vindo para cima dele, arregalou os olhos em um pavor terrível. Mas isso foi a última coisa que viu, pois a mão do kryptoniano atravessou seu crânio de ponta a ponta. Kal-El sabia que não tinha tomado uma boa atitude, pois precisava de informações para encontrar a cidade de Krypton. Mas logo entendeu que não teria suas informações, e assim resolveu procurar do modo antigo, usando sua supervisão e o raio-x juntas. Só esperava que o ataque contra o alien não tivesse atravessado a cidade com as paredes da nave. O Super Ser fez uma grande busca longa, mas encontrou o compartimento onde eram guardadas todas as cidades. Bastava apenas encontrar a cidade correta. Elas estavam etiquetadas em uma língua que obviamente ele nunca tinha visto. Foi passando pelas estantes e observando com seus super olhos aqueles pequeninos seres. Muitos eram diferentes, mas alguns eram até parecidos com algo que pudesse ser chamado de humanoide, e foi assim que ele soube que encontraria a cidade de seu planeta. Era rápido,
e conseguiu fazer uma grande varredura enquanto apenas uma cúpula que tinha seres iguais a ele e aos humanos. Ele retirou a cúpula, tomando cuidado para retirar junto aquela tecnologia que mantinha os seres nela vivos. Com tudo em mãos, seguiu para fora da nave através dos caminhos que ele próprio tinha feito anteriormente. Batman estava na Batcaverna, aguardando informações, pois não imaginava o que ocorria lá em cima. Só esperava não ver o kryptoniano novamente. De repente, seu satélite mandou uma informação para o computador de movimento da atmosfera. Em seguida, os Estados Unidos. Com isso, ele ordenou que a máquina seguisse o objeto e assim o ponto na tela, movimentando-se com muita rapidez. Estava indo em direção a Nova Jersey. Isso mexeu com a cabeça do morcego, pois Gotham ficava em Nova Jersey. Um som surgiu nos alto-falantes. Sons que desembocavam ali na caverna eram captados por vários lugares da cidade. Muitas vezes eram assim que Batman sabia como agir. Mas naquele momento o que ouviu foi algo que fez seu coração bater mais forte. Era o chamado do seu próprio nome, e estava muito alto para as cordas vocais humanas. Era Kal-El, o chamando com toda a sua fúria. Ele tinha que aparecer, caso contrário, o kryptoniano destruiria Gotham. O morcego se levantou, ajustando sua capa no corpo e andou até um deck da Batcaverna. Lá tinha um drone. Ele saltou para dentro e antes de fechar a comporta de vidro blindado, viu Alfred, seu mordomo, ao lado esquerdo da nave, segurando um copo de suco de laranja sobre uma bandeja de prata. Ele agradeceu ao mordomo e disse que não estava com tempo, mas que tomaria o suco quando chegasse. Batman ligou as hélices do equipamento e assim começou a planar no ar. O vento fez Alfred dar alguns passos para trás e o corpo voou da bandeja. Quando Batman seguiu adiante pelo túnel que daria na saída da Batcaverna, uma comporta se abriu rápido, fechando-se tão rápido quanto. Quando ele passou com o drone, saiu por baixo de uma cachoeira. Seguiu os gritos do kryptoniano que chamava por seu nome. Não demorou muito para encontrá-lo flutuando sob uma das maiores torres da cidade. Era noite e os ponteiros da cidade ao lado do prédio estavam apontados os números 10 e 25. Kal-El também o avistou, mas em seus olhos Batman percebeu que o kryptoniano já sabia que ele estava chegando. Ele engoliu ao seco e manejou na direção da aeronave. E Kal-El, que veio flutuando tranquilamente de encontro a ele. Kal-El parou exatamente na frente da nave de Batman, que também parou e começou a planar no ar sobre a cidade de Gotham City. Os dois se encararam. Bruce sabia que o kryptoniano podia ouvir as batidas de seu coração naquele momento. E Batman não conseguia controlá-las. Então, ele observou algo na mão direita de Kal-El, e foi nesse momento que o kryptoniano disse: "Eu preciso de ajuda." Fim. Em um universo diferente, mesmo de outra maneira, Batman e Superman se cruzaram, ainda sendo inimigos. Um precisou da ajuda do outro. Os planos de Batman foram que o kryptoniano e o alien se autodestruíssem. Mas não foi o que aconteceu, e mesmo sobrevivendo, após acabar com a ameaça ao planeta, aquele ser mais poderoso da Terra precisava da ajuda de um mero humano. Mas esse humano era o Batman.